Olá, família presbiteriana Monte Sião, tudo bom com vocês? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos nessa noite, noite qual estamos reunidos para mais uma transmissão do estudo bíblico, hoje com o pastor Euclides, logo ele vai entrar ao vivo com a gente, né? Antes, aqueles recadinhos de praxe que vocês já sabem, né? Já conhecem. Domingo é a nossa próxima atividade, nós estaremos reunidos virtualmente para ouvir a palavra de Deus pela manhã, às 9h15 da manhã, pelo Facebook e YouTube. E logo na sequência, cada sala da Escola Bíblica Dominical estará aí com seus professores através do Zoom. Participe, né? A gente sabe que melhor seria se estivéssemos todos reunidos na igreja, mas, por enquanto, a gente espera que muito em breve tudo isso passe e nós estejamos novamente juntos. Por enquanto, participe, não perca. Essa é a forma que nós temos de estar juntos cultuando a Deus, em comunhão com os irmãos e com Deus. Então participe, não chegue atrasado, não deixa lá de qualquer jeito, participe ativamente, ouça o que Deus tem para nos falar no domingo às 9h15 da manhã e depois às 18 horas estaremos reunidos também através do Facebook e do YouTube para ouvirmos também a palavra de Deus de manhã e à noite através do pastor Avacê, estará conosco. Nas terças-feiras, nós teremos sempre, né, as lives. Essa última terça agora foi com o pastor Carlos Piazzaroli. E nessa próxima terça nós vamos inovar. Aí tem um formato novo aí, que nós vamos participar aí com os 2 seminaristas da nossa igreja. Eles são exclusividade, hein? Não só ex-seminaristas participaram, né? Agora, o seminarista ainda vai participar. Ó, estão com moral, hein? Seminarista Lucas, vão participar aí da nossa live, os 2. Não simultaneamente, a gente ainda vai acertar isso daí. Aguarde e confie que vai dar tudo certo aí. Tá bom, pessoal? E hoje, como eu disse, estudo bíblico com o pastor Euclides, lá da congregação Jardim Ubirajara. Boa noite, pastor Euclides. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Will. Boa noite, Márcio. Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Deus nos tem dado um dia maravilhoso. Saúdo também a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Que a bênção de Deus seja sobre cada irmão, cada irmã, nesta noite de estudo bíblico. Amém. Pastor Euclides, vou pedir então para o senhor fazer uma oração antes de nós iniciarmos. E logo após a oração, o senhor pode ficar à vontade para trazer a palavra para essa noite para nós. Ok, então vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, que é um dom do Senhor. Agradecemos pelo teu cuidado dispensado a cada um de nós. E nesta noite, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. E pedimos, ó Deus, que tu nos ajude na exposição da tua palavra, que sejamos fiéis àquilo que o Senhor tem revelado nas Santas Escrituras, e assim o teu povo seja abençoado. Em nome de Cristo, amém. Pois bem, meus queridos, mais uma vez eu sou grato a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, da grande família Monte Sião, de perto, de longe, outras igrejas presbiterianas que porventura estejam nos assistindo e também de outra denominação, se for o caso, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Muito bem, então vamos para o texto, amados. Evangelho de Mateus, eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Esse é o texto básico do nosso estudo nesta noite.
Mateus capítulo 5, 13 a 16. Então diz assim a palavra de Deus, eu vou ler, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz o texto sagrado: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sob um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Meus queridos irmãos, eu tenho como proposição desta noite para o nosso estudo, baseado nesse texto, o seguinte tema: o crente deve ser aquilo que Deus espera que ele seja. Um pouquinho longo essa ideia, né? Essa frase, mas é isso que eu proponho. O crente deve ser aquilo que Deus espera que ele seja. Esse texto lido, ele está inserido dentro do Sermão do Monte, não é? E nos versículos anteriores, então, nós temos as bem-aventuranças, né? Feliz, né? É o homem, então, que está dentro dessa descrição, né? Que Jesus faz aqui, e logo em seguida, então, o Senhor Jesus coloca essas palavras maravilhosas. O Sermão do Monte, a gente pode resumir, né? Que significa a prática de vida daquele que segue a Jesus. É a maneira prática em que um discípulo de Jesus deve viver aqui na Terra. No seu relacionamento, tanto com Deus, e a gente vê isso no Sermão do Monte, não é? Que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus. A gente observa, então, que no relacionamento com Deus, nós temos, então, a descrição aqui de Cristo e também no relacionamento uns com os outros. Então, nós temos aqui no contexto, né, acerca do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo, da prática da oração, do jejum, enfim, vários assuntos que norteiam a nossa vida prática dentro do reino de Deus. E dentre essas normativas, né, nós temos o texto lido. Eu quero iniciar dizendo, amados, que a primeira coisa que vemos aqui no texto é a designação. É a designação ou a incumbência. Jesus, ele nos dá aqui duas incumbências ou duas designações. No versículo 13, nós temos vós sois. No versículo 14, vós sois. Perceba que é uma designação, nós somos alguma coisa. E agora, então, Jesus vai nos dizer o que é que nós somos. Qual é a nossa designação? Qual é a nossa incumbência dentro do reino de Deus ou na nossa vida como cristão aqui nessa terra? A primeira designação, então, está no versículo 13. Vós sois o sal da terra. Veja, amados, vós sois o sal da terra. Existe aqui, em primeiro lugar, né, um incentivo de Jesus para nós. Vós sois algo de valor. Vós não sois qualquer coisa. Eu não os chamei das trevas para a luz para ser qualquer coisa. Vós sois o sal da terra. Então aqui é um incentivo, nós somos algo de valor. Nós somos uma bênção para o mundo. Essa é a primeira designação. Perceba, amados, que o sal, ele tempera toda uma comida. Então, nessa analogia que Jesus nos coloca aqui, assim como o sal, ele tempera toda uma comida, nós somos incentivados a também trazer sabor
ao mundo, a temperar esse mundo. As nossas vidas devem ser o bom perfume de Cristo. Nós devemos, com as nossas vidas, propagar a Cristo através do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo, ele é sal. Ele funciona como sal, porque ele é vivo. O Evangelho ele é penetrante. Ele transforma as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Por que ele não envergonhava do Evangelho? Porque é o poder, é a dinamis, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, o Evangelho ele é penetrante, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Um dia, amados, Deus nos chamou nesse Evangelho maravilhoso. E agora, então, Cristo, no Sermão do Monte, ele nos designa. Ele nos dá essa incumbência de salgar, trazer sabor ao mundo. Veja que o sal nas Escrituras tem uma importância muito grande. No Antigo Testamento, e eu quero ler esse versículo, uma aliança, ela chamada de um concerto de sal. Números, capítulo 18, versículo 19, eu vou ler. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e às tuas filhas, contigo por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Veja então, amados, que essa analogia, ela é de grande importância para as nossas vidas. O sal, ele tem realmente um significado muito grande na vida do povo de Deus, na aliança que Deus estabeleceu conosco, e ainda mais, a palavra de Deus nos orienta que a nossa própria vida, ela tem que estar temperada com sal. A nossa própria vida tem que estar temperada com sal. Isto é, pensamentos, atitudes, palavras, costumes, tudo isso é a nossa vida temperada com sal. O evangelista Marcos, no capítulo 9, versículo 50, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: bom é o sal. Bom é o sal. Mas, se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Aí olha o que o evangelista Marcos diz: tende sal em vós mesmo. Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Mais uma vez eu enfatizo, irmãos, a importância dessa analogia do sal. Veja que na nossa vida física, o sal tem uma importância muito grande. Eu quero aqui destacar algumas dessas importâncias do sal para a nossa saúde. E eu digo assim, sal, enfatizando que seria o sal marinho, porque o sal refinado, ele já nos traz muita química, ele é processado numa alta temperatura e, portanto, perde os seus sais minerais, perde a sua propriedade. Mas o sal marinho, o sal puro, ele tem uma propriedade, um benefício muito grande para o nosso organismo. Ele auxilia, por exemplo, no tratamento da depressão, porque ele libera a serotonina e a melatonina, que são os hormônios do prazer, é o hormônio do bem-estar. O sal ajuda no tratamento das diabetes, porque ele controla, ele regula os níveis de açúcar no corpo. O sal ajuda a reduzir o colesterol ruim, que é o LDH, que causa muito mal para o nosso coração. O HDL é o colesterol bom, mas o LDL é o colesterol ruim. E o sal marinho, o sal puro, ele ajuda a controlar o colesterol. Ele ajuda também na prevenção das gripes e resfriados. Por quê? Ele fortalece o sistema imunológico. E lógico, amados, um parênteses aqui, usado com moderação. Usado com moderação.
Ele é indicado no tratamento da asma, ele combate a osteoporose e ele também combate o bócio, porque ele contém iodo. Veja que propriedade maravilhosa. Então não é por acaso, né, amados? Não é por acaso que a Bíblia nos compara como sal aqui neste mundo. E o sal, ele tem essa função maravilhosa, sendo consumido da forma correta. 6 gramas diária de sal por dia. Veja então, amados, que a nossa vida tem que estar temperada com sal. Essa é a primeira designação que o Senhor dá para nós. Então, já que nós somos o sal da terra, há uma responsabilidade sobre nós. Há uma responsabilidade. Cumprir uma incumbência. Qual é o estado da humanidade? É um estado corrompido, mal cheiroso, não é? É uma situação triste, mal cheirosa, né? E nós somos incumbidos, temos a responsabilidade de trazer sabor através do Evangelho na vida das pessoas para que haja uma mudança na vida dessas pessoas. Então, assim como o sal, ele espalha o sabor na comida, e a dona de casa sabe muito bem, não é? Aquilo que nós estamos falando, espalha o sabor. Não é muito bom a gente provar um alimento sem o sal, não é? Ele fica realmente muito ruim na nossa boca, porque não tem sabor. Então, assim como o sal, ele espalha o sabor na comida, nós temos que espalhar através da nossa vida o bom perfume de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. Agora vem uma pergunta: e se ele deixasse de ser aquilo que se esperava dele? Que diz o texto: se o sal vier a ser insípido, quer dizer, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Agora então ele deixou de ser aquilo que se esperava dele. 3 coisas eu quero destacar aqui, amados, quando isso acontece com o sal. E depois vamos comparar com a nossa vida. Quando o sal ele se torna insípido, sem sabor, ele não tem recuperação mais. Porque o texto diz, não é? O sal, se ele vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Como? Então ele não tem recuperação. O sal é a solução para um alimento sem sabor. Agora, se o sal perder a sua propriedade, não há mais razão de ser. Não há mais razão de ser. Ele não tem mais sentido. Ele perdeu a razão da sua existência. Ele não serve. E aí continua. Se ele não tem recuperação, segue-se que ele não tem proveito. O texto diz: para nada mais presta. Se o sal perdeu o seu sabor, ele perde o seu proveito. Não adianta jogar 1 quilo, né, digamos, de sal naquele alimento, porque se ele está insípido, não adiantará nada. A comida continuará insossa. Né? Ele perdeu a sua propriedade, ele não serve para mais nada. Agora eu comparo isso com a vida do cristão, já que Cristo está comparando a gente com o sal. Imagine um crente professo que vive em pecado. Né? Imagine um crente processo que não se preocupa com o seu testemunho, que não se preocupa com a santidade de vida. A sua pública profissão de fé não tem sentido. A sua pública profissão de fé não tem razão de ser. Ele não tem proveito dentro do reino de Deus, porque ele perdeu a sua propriedade. Olha, irmãos, como isso é sério. Um crente sem testemunho, ele causa mais mal para a igreja do que bem. Veja o que o Senhor Jesus diz. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão? Quer dizer, caso, não é?
aquilo que Deus nos concedeu, o privilégio de dar sabor, de trazer uma palavra de salvação, eu não esteja cumprindo isso, e pelo contrário, eu estou dando mau testemunho, então eu perdi a razão de ser. Eu causo mais mal do que bem. Não tem proveito. Mas uma segunda questão. Quando o sal se torna insípido, ele está condenado. O sal está condenado. Veja, para nada mais presta, diz o texto, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque é isso que acontecia quando, no passado, na época de Jesus, o sal se tornava assim. Era jogado pelo caminho e então as pessoas pisavam por cima dele. Ele está, então, condenado. Ele está, sujeito à ruína, à rejeição. Agora, preste atenção, amados, o que o nosso Senhor Jesus, no capítulo 15 de João, ele nos diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, olha a pública profissão de fé, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Deus corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, há prazer no coração de Deus quando ele vê um crente, não é? Se afastando mais e mais do pecado, lutando, não é? Com o pecado, não flertando com o pecado, não namorando o pecado, mas tendo uma atitude resoluta e firme de santidade e separação do mundo. Até porque a palavra igreja significa ser separado. Preposição ek e o verbo kalel, separado do mundo para Deus. E quando a gente vê, amados, crentes flertando com o mundo, com o pé na igreja e o outro no mundo, é triste. É lamentável. E a Bíblia diz que Deus está ao ponto de cortar essa pessoa, porque não produz, mas aquele que produz, aquele que luta contra o pecado, aquele que confessa o pecado, aquele que leva uma vida cristã séria, que não quer ficar com um pé no mundo e outra na igreja, ou na igreja e no mundo. Esse, diz a Bíblia, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Veja o que o autor aos Hebreus, do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26, 30 e 31. Veja o que ele diz. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Olha o que diz agora. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, aquele dia em que eu e você resolvemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, foi algo sério na nossa vida. Muito sério. E a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então há muitos, dentro das igrejas que brincam com Deus, que estão colocando as suas vidas diante do juízo do Senhor. Por quê? Porque Deus chamou para ser sal, para dar o bom testemunho, para se afastar do pecado. Mas as pessoas não levam isso a sério. Mas veja uma segunda designação. Versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Essa é a segunda designação. E é interessante que antes mesmo de Jesus nos designar, nos incumbir como luz, ele mesmo se identifica como a luz. João capítulo 8, versículo 12. Diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, o versículo é muito claro. Ele diz que quem segue a ele, quem o segue,
Quem foi regenerado pelo Espírito Santo, é um seguidor do Senhor, não andará nas trevas. Portanto, amados, quando você vê um crente andando nas trevas, ou que quer namorar as trevas, alguma coisa está errado ali. Alguma coisa está errado ali. Porque ele diz, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, todos os crentes são chamados a brilhar, a ser luz. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 8 de Efésios, ele diz assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha aqui, andai. Seja aquilo que você foi designado por Deus. Ande de conformidade com aquilo que Deus lhe chamou para andar. O crente deve ser aquilo que Deus o chamou para ser. Agora, veja, amados, que nós, como luzes, somos reconhecidos e visíveis. Olha o que diz o texto na continuação do versículo agora 15. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, quer dizer, debaixo do cesto, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Então, amados, quando você está viajando, principalmente à noite, não é? E você está chegando assim em uma cidade, e principalmente se ela ficar no alto, logo você vai ver a cidade iluminada, porque não tem como esconder. Então é isso que Jesus está dizendo, nós somos luz. Portanto, não há como esconder. Não é? Nós somos realmente visíveis. As pessoas estão olhando para o nosso comportamento. E elas querem uma razão do porquê elas devem ser crentes. Nós somos uma carta aberta, visível a todo aquele que passa. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que é mal, com tudo aquilo que traz vergonha para o Evangelho, com tudo aquilo que transgride a lei do Senhor. Então temos que tomar cuidado. Porque como luz, nós temos que iluminar as outras pessoas. O nosso comportamento, as nossas palavras, a nossa pregação, o nosso testemunho, a nossa vida correta, os lugares que eu frequento, tudo isso é brilhar a luz. Então, vem a última pergunta do nosso texto. Por que a nossa luz deve resplandecer? Primeiro, porque nós já falamos que é uma designação de Deus. É uma incumbência dele. Agora, veja, não é? Ainda no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Irmãos, como é bom quando eu e você, quando a nossa vida é um incentivo para outra pessoa querer conhecer esse Deus. Ah, eu quero conhecer esse Deus, daquele crente. Eu quero conhecer. Eu estou incentivado a conhecer o Deus daquele crente, porque ele é diferente. Agora, como é ruim, não é? Quando alguém diz, olha, se for para andar daquele jeito, eu prefiro estar onde eu estou mesmo. Aí é ruim, não é? Irmãos, aqui, vossas obras não é só apenas questão social, mas é vida. Né? Não é só obra de caridade, quando Deus fala as vossas boas obras. Não é sair dando cesta básica e dizer que é crente, mas é vida. Não é? É o nosso caráter cristão. As boas obras, ela autentica a nossa fé. Ela não tem poder de salvação, mas todo aquele que é salvo, Deus nos deu, né, o dever de viver uma vida que condiz com aquela que nós somos chamados. Somente aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito podem produzir obras que agradam a Deus, porque são obras santificadas. Não são simplesmente para cumprir um encargo de consciência. Né?
Veja o que diz Tito no capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, Jesus, né? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmão, essa palavra aqui é impressionante. Nós somos exclusivos de Deus. Né? Nós somos propriedade exclusiva dele. Por isso, querida, é que eu e você temos que viver uma vida compromissada com a santidade. Nós temos que negar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Nós temos. A vida cristã, amado, não é uma vida fácil de se viver. Jesus nunca disse isso. Eu já citei esse verso e volto a dizer. Jesus, quando ele coloca essa questão, ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Eu acho, queridos, que toda pessoa, antes de querer seguir a Jesus, tem que pensar muito bem naquilo que Jesus está dizendo aqui. Porque tem muita gente invertendo esse versículo. Querem seguir a Jesus de qualquer maneira, sem pensar, não é? No ônus, no preço que Deus coloca sobre nós, que é negar o prazer dessa vida corrupta, dessa terra, abandonar o pecado, não é? Santificar nossa vida, cuidar com o nosso testemunho, não namorar o pecado e aquilo que o mundo oferece para nós. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Nós somos, irmãos, o sal da terra. Vamos salgar, vamos trazer sabor. Nós somos a luz do mundo, vamos iluminar. Não vamos ficar debaixo do alqueire. Não vamos ficar debaixo do alqueire. Mas vamos, iluminar com a nossa vida. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a nossa vida. Deus abençoe, querido. Abençoe sua vida. Que você seja esse sal. E que você seja essa luz para a honra e glória de Deus, porque esse é o objetivo. Terminando o versículo 16, ele diz: para que vejam a sua vida e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A nossa vida é para a glória de Deus. Qual o fim principal do homem, diz o nosso breve catecismo? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus nos impulsione. Que Deus, Ele realmente nos incomode para que a gente viva essa vida que agrade e que glorifique o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, pastor Euclides. Vamos ser santos porque Ele é santo. Ele nos separou Amém. desse mundo para que possamos dar esse grande testemunho da vida de Cristo, né? Vivemos a vida de Cristo através das nossas vidas, que a luz de Cristo brilhe através de nós. Correto, é isso aí. O senhor falou do sol, do sal, né? O sal, ele tem essa propriedade antidepressiva mesmo, né? Quando eu estou meio deprimido aqui, eu vou lá, pego um sal grosso, chamo uns irmãos, faço um churrasco. A depressão passa rapidinho. Né? Aí, né? Cuidado com a carne que você come lá. Se tiver muita gordura, não vai adiantar nada o sal, viu, irmão? Muito bom, pastor. Eu vou pedir para o senhor encerrar, então, a nosso estudo com uma oração. Okay. E logo após a oração, aí eu vou dar alguns recadinhos aqui no final. Ok, Will. Eu quero mais uma vez agradecer a todo irmão, a toda a família Monte Sião, a todos os irmãos de demais igrejas que porventura estejam nos vendo, nos ouvindo. Deus abençoe sua vida, querido. Eu sou grato por poder tê-lo comigo mais uma vez. Tá? Vamos orar então. Senhor, obrigado pela vida do teu povo que esteve nesse momento ouvindo a tua santa e bendita palavra. Abençoe, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã que esteve conosco nesse estudo bíblico. Ajudando-nos, Pai, para que possamos cada dia brilhar
a luz e salgar este mundo tenebroso. Abençoe também o Will, o Márcio, que nos ajuda nesse trabalho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Continue abençoando a sua vida, o seu ministério junto aí Amém, à congregação do Jardim Ubirajara. E, queridos amigos, finalizando aqui o nosso estudo bíblico de hoje. O estudo bíblico ele vai ficar disponível depois no YouTube, tá bom? Nós vamos baixar esse conteúdo e colocar ele disponível no YouTube para você acompanhá-lo posteriormente, caso você tenha pego só uma parte do estudo, ou você que vai estar acompanhando depois, não deu para assistir durante a transmissão ao vivo, né? Muitos jovens estão aí ainda em aula, né? Na faculdade, fazendo como nós aqui, né? Pelo Zoom aqui, em aula. Então, assista depois, acompanhe. Deus abençoe sua vida aí através desse estudo bíblico tão importante. Terça-feira nós já falamos, né, sobre um tema bem parecido, né, com esse. Então, Deus, ele está trabalhando aí conosco nesse sentido de sermos santos. Então, preste bastante atenção no que Deus está falando através dos nossos pastores para a sua vida. Bom, a gente vai ficando por aqui. Por hoje é só, família Monte Sião. Eu desejo a todos aí um resto de noite abençoada para vocês, que vocês tenham um bom descanso. E nos vemos domingo às 9h15 e às 18 horas. Deus abençoe sua vida. Até mais, até breve.